Homem-Aranha, a série animada, produzido pela Marvel Productions entre os anos de 1994 a 1998, tendo 5 temporadas e um total de 65 episódios, baseado nos quadrinhos da Marvel e sob o comando do produtor e roteirista John Semper Jr., e tendo como produtores executivos o Stan Lee, que é figurinha carimbada da Marvel e, em teoria, co-criador do Homem-Aranha? Eu não sei, eu não quero entrar nessa treta. E o Avi Arad, que logo depois ficou tão fissurado com o personagem que está até hoje metido em qualquer merda que a Sony resolve lançar. Enquanto os anos 90 nos agraciavam com adaptações de quadrinhos como Batman, a série animada, desenho aclamado pela qualidade desse roteiro e animação, a Marvel lançava isso. Bem, ela fez o seu melhor, eu acredito. E quer saber? A qualidade da animação pode não ser das melhores, o uso de CGI pode ser muito datado, as personagens femininas podem até ter a mesma cara, só com cabelos diferentes, e os homens seu corpinho geladeira duas portas. Sim, esse cara é um nerd que sofre bullying. Olha o tamanho desse maluco. O roteiro pode até ser superficial e os episódios tão acelerados para caber nos 20 e poucos minutos que você mal consegue ter um momento de silêncio na série toda. Parece que você está assistindo no vezes 2. Mas eu amo tudo isso. E o primeiro passo para amar Homem-Aranha série animada é aceitar que ele é uma bela de uma bagaceirada. E não há nada que chegue mais perto da verdadeira essência dos quadrinhos do que isso. E é maravilhoso. No fim das contas, toda a equipe foram verdadeiros guerreiros, que tentaram tirar o máximo que podiam de uma produção voltado exclusivamente para o público infantil, onde conteúdos com X-Men 97 não eram nem cogitados, além de terem que lidar com as censuras e o pior, sendo refém do fato de ser, na verdade, uma grande propaganda para vender bonequinho. O famoso "faz qualquer merda aí, só faça o mais comercial possível". Com todos esses problemas, Homem-Aranha série animada consegue ser uma boa adaptação de tudo o que tem de bom e de tosco em uma revistinha saída direto das bancas. Eu sou o Kaz e nesse vídeo vou falar dos 13 episódios da primeira temporada dessa animação que é puro suco dos anos 90, episódio por episódio. Esse é o novo quadro do canal, mas antes de começar vou pedir para você curtir esse vídeo, comentar o que você acha da animação de hoje e pedir para você se inscrever no canal se gostar do conteúdo, claro. Lembrando que vai ter spoilers, vou falar dos episódios um por um, mas assim, eu não sei quem vai ficar chocado em descobrir coisas tipo Kurt Connors é o Lagarto e o Ed Brock é o Venom. Oh, então toma cuidado, hein? Muitas surpresas. Dito isso, vamos começar logo essa bagaça. Episódio 1. Noite do Lagarto. Após um ataque de um réptil humanoide de jalequinho no subterrâneo de Nova York, o Homem-Aranha começa a investigar a parada e descobre que o bichão é, na verdade, seu professor, o Dr. Kurt Connors. Agora, além de impedir que o lagarto ataque mais inocentes, o cabeça de teia precisa arranjar um jeito para trazer o professor de volta à sua forma humana. Primeiro, eu acho que uma animação que começa com dois caras trabalhando no esgoto e um vira pro outro e fala: "Pô, isso aqui é bem melhor que meu trabalho anterior. Eu era produtor de TV." Já descreve perfeitamente a energia do John Semper Jr. entrando nessa furada. Ele não queria estar ali e ele deixou sinais. E aí os dois são atacados por um lagarto gigante. Não sei se continua melhor do que trabalhar na TV, mas eu não descartaria a hipótese. O lagarto é um dos vilões clássicos do Homem-Aranha. A origem dele é a mesma de sempre. É o Dr. Kurt Connors querendo regenerar o braço que ele perdeu. Então ele faz ali uma série de pesquisas com lagartos, vários experimentos que ele usa em si mesmo e isso dá muito errado, porque ele vira esse monstrão bem naquela dinâmica de Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
E ele tem um plano vilanesco que é puro suco dos quadrinhos, que ele simplesmente quer transformar todo mundo em lagarto e criar um reino só de lagartos. É tão tosco, mas tão tosco que só mesmo essa animação dos anos 90 para adaptar isso. Quer dizer, não é como se um filme para os cinemas em pleno século XXI adaptasse um plano tão idiota como esse, tentando ser sério. Ah não, fizeram isso, né? Que bosta. Eu gosto desse vilão. Eu acho muito legal a dinâmica do Homem-Aranha de ter que salvar ele, de se importar em transformar o lagarto de volta no Kurt Connors, na forma humana. E não só, tipo, meter porrada nele e colocar na cadeia. Então é uma camada a mais que eu acho interessante. Mas eu acho que tudo isso seria mais efetivo se a gente tivesse a chance de conhecer o Kurt Connors antes dele se transformar. Ter esse conflito elaborado por mais episódios e não tipo somente por flashbacks. Só que esse é o primeiro episódio. Então, quando eles revelam que o monstro é o professor do Peter e ele fica chocado, a gente fica meio ok, quem que é esse? Quer dizer, eu sei quem ele é porque eu li os quadrinhos, eu já consumi muitas mídias, eu tô cansado de saber a origem do lagarto, mas pensando em alguém que está começando a se inteirar no universo de Homem-Aranha com essa animação, como eu sei que foi uma porta de entrada para muitas pessoas, eu fico pensando que, poxa, não tem impacto nenhum, é muito foda-se. Em contrapartida, eles apresentam um personagem já nesse primeiro episódio que vai ser muito importante mais pra frente. E eu tô falando do Ed Brock, que vai virar o Venom muito em breve. E o Ed Brock é um merda, meu irmão. Ele fica fazendo pilantragem o tempo todo. E quando algo dá errado, ele coloca a culpa no Aranha. E tem outros personagens clássicos, que sempre tem, né? Tipo a Tia May, o Flash Thompson. E tem o J. Jonah Jameson, que ele aparece muito. Eu acho que ele aparece em todos os episódios e na maioria ele tem ali pelo menos um papel importante na trama. E eu confesso que eu gosto muito desse personagem em várias mídias, como por exemplo nos filmes do Sam Raimi, mas eu sinceramente comecei a achar ele meio mala nessa animação. Não sei, ele é meio inconsistente. Parece que a personalidade dele muda de episódio para episódio. O que não deveria acontecer, porque o John Semper Jr. escreveu a maioria desses episódios. Então, assim, não é como se tivesse passado de roteirista para roteirista. E também nesse episódio tem essa menina, a Deborah, que eu não lembro dela nos quadrinhos. Aqui ela é uma colega do Peter e, cara, nesse episódio dá muita impressão que ela vai ser um interesse amoroso dele. Me lembrou muito uma vibe Liz Allen, que eles ficam implicando um com o outro. Mas não acontece nada. Mas sabe uma coisa que eu gosto muito do Homem-Aranha no geral, e que tem muito nesse episódio? É o drama de pobre, porque o grande diferencial do personagem sempre foi ele ser muito fudido. Então ele tem ali que fazer os corre dele pra ganhar uma grana, porque a tia May tá devendo pras Casas Bahia, tem que pagar carnê. Isso é tão a essência do personagem e é tão legal que eu só acho uma pena que só dura esse episódio. Nunca mais aparece um boleto atrasado, nem nada do tipo, o que eu acho sempre uma pena. No mais, eu acho que é um episódio meio básico, inofensivo, o que é bom, né? Pensando que é uma introdução à série. Eu nem acho que ele tem muitos momentos toscos, como os episódios que vêm depois. O que é uma pena, né? Porque eu queria começar já chutando o balde. Mas não, ele é bem decente. Então isso nos leva ao episódio 2, A Viúva Negra. Homem-Aranha começa a ser perseguido por diversos robozinhos. Esses são criações de Spencer Smythe, que está trabalhando para Norman Osborn, que por sua vez está trabalhando para o rei do crime, o Wilson Fisk. Mas eles preparam uma arma secreta. Outro robô, só que agora em formato de aranha, porque eles são estilosos e seguem a temática. Agora, além de enfrentar o robô conhecido como Viúva Negra, que não tem nada a ver com uma ruiva russa,
o que é uma pena. O Homem-Aranha, ou melhor, o Peter Parker, precisa encarar uma festança da herdeira Felicia Hardy. Então, nesse episódio, temos mais algumas estreias de personagens clássicos, como o Norman Osborn e o Wilson Fisk, o Rei do Crime, que ultimamente ficou muito popular como vilão do Demolidor, mas que nos quadrinhos ele tem bastante ligação com o Homem-Aranha também. Mas também temos o Harry Osborn, que sim, é filho do Norman Osborn, e para mostrar que eles são pai e filho, o Harry é calvo aos 15. E Felicia Hardy, que é a futura Gata Negra, mas que aqui primeiro aparece como o interesse amoroso do Peter. Ela e a Mary Jane, porque o Peter é safadão e ele fica correndo atrás das duas. Inclusive, nesse episódio, é a primeira vez que a Mary Jane é citada, uma coisa que é bem parecida com os quadrinhos, que a Mary Jane não aparece de primeira. No começo, a tia May fica um tempo citando essa sobrinha de uma amiga que ela quer ali forçar o Peter a ter um encontro. E o Peter fica um tempo ali tentando se esquivar. Ele não tá muito afim desse encontro, até finalmente a Mary Jane aparecer de fato. Só que diferente dos quadrinhos, aqui é bem rápido e ela aparece já no próximo episódio. Enfim, como eu falei na sinopse, rola essa festa da Felícia, e aí tem essa dinâmica do Flash disputando a Felícia com Peter, uma coisa bem triângulo amoroso. E o que acontece é uma coisa que é tirado muito dos quadrinhos, que o Flash resolve se vestir como Homem-Aranha e aparecer na festa meio pra dar um susto no Peter, falar que não gosta que ele tire foto dele, fazer uma ameaça ali só pra ver se o Peter se borrava. Mas o que acontece é que o tal Robô-Aranha aparece e sequestra o Homem-Aranha, que na real é o Flash. Isso acontece nos quadrinhos, não é uma situação exatamente igual, não tem festa nem nada. E o vilão na real é o Doutor Destino. Mas tem isso dele se fantasiar de Homem-Aranha só de meme e aparecer um vilão pra sequestrar ele. O que eu achei uma situação bem específica, mas eu achei legal que eles reproduziram nesse episódio. E no meio disso tá o Ed Brock, porque o Ed Brock, como eu falei, é um merdalhão. E ele tá envolvido nessa presepada. Quando a Viúva Negra leva o Homem-Aranha pros laboratórios da Osborn, o Ed tá lá esperando com a câmera, pronto pra desmascarar o Teioso em primeira mão, ao vivo. Só que ele é tão azarado que ele pegou o cara errado. Isso vai levar ele a ser demitido pelo Jameson no final do episódio. E é claro que ele vai culpar o maldito Homem-Aranha. Mas vou mandar real, esses vilões são muito broxa. Eles queriam muito vender bonequinho dessas porra desses robôs. Não tem outro motivo. O problema é que eu não tô nem um pouco interessado neles, muito menos naqueles dois cientistas que é pai e filho, que é o Spencer Smythe e o Alistair Smythe, sei lá. Cara, sério, esses caras são muito sem graça. E eles têm todo um drama, porque o Spencer Smythe, né, o pai, ele tá fazendo isso porque o Osborn prometeu pra ele uma cadeira flutuante pro filho dele, que é cadeirante. Ou seja, o cara andou assistindo muito o desenho dos anos 90 dos X-Men e queria aquela cadeira do Xavier. E isso vai gerar toda uma trama, porque o velho morre no final do episódio, ele resolve ficar no laboratório pra tentar matar o Homem-Aranha, mesmo ali com o pau torando. Só que o prédio todo explode e ele se fode, né? Ele morre. E aí o Rei do Crime aparece no final, oferecendo essa vaga de emprego pro Alistair, né, o filho, e eles se juntam a partir daí pra se vingar do Homem-Aranha. Porque é claro que a culpa é do Homem-Aranha. Esse episódio tem os piores vilões, mas a trama do triângulo amoroso, do golpe do falso Homem-Aranha, do Brock tomando no cu, eu achei que compensou. Eu gostei. No entanto, eu espero não ver esses vilões por bastante tempo. Episódio 3. A volta do Destruidor de Aranha. Mas que merda! Continuando a trama do episódio anterior, novos robôs voltam a atacar o Homem-Aranha. Ah, mas não é qualquer robô não. Não, agora é bem melhor. São 3 robôs aranhas. Ah! Dessa vez é o Alistair Smythe
e o rei do crime que estão por trás disso. E o plano é se vingar de todo mundo que é culpado pela morte do Sr. Smite. Mesmo que ninguém tenha obrigado ele a ter entrado no mundo do crime por causa de uma cadeira flutuante. Ok, quando eu falei que o Smite quer se vingar de todo mundo, eu quero dizer que ele quer se vingar de todo mundo mesmo. Ele tá mandando Aranha Robô dar cabo do Flash Thompson que tava no meio dessa confusão de meme. O pobre do Flash Thompson. O cara não tinha nada a ver. Mas foda-se. Se tu tá passando pela rua na hora que o laboratório explodiu, meu irmão, tu vai cair na vingança também. Só que a vingança é meio jogos mortais. Até demais. Porque ele captura o Homem-Aranha e atrai o Jameson pro local. Ele manda ali um zap falando: "Ô, vem aqui tirar a máscara do Homem-Aranha." E o cara vai. Só que chegando lá, ele prende o Jameson e o Homem-Aranha juntos numa algema e junto com uma bomba, e joga os dois no meio da cidade. E é isso. O que não faz sentido nenhum, porque, cara, tu prendeu o Homem-Aranha. Sabe como isso é difícil? Aí tu vai lá e só joga ele de novo na cidade. Tu é maluco? E o pior é que ele nem tira a máscara do Homem-Aranha. O cara tá amarrado ali. E ele simplesmente só resolve não tirar. Sem motivo. É o homem menos curioso do mundo. Mas assim, poderia até ser interessante a dinâmica do Homem-Aranha e do Jameson tendo que enfrentar as aranhas robôs enquanto estão presos um com o outro. Mas eles fazem isso? Não, eles não fazem. Assim que eles encontram a primeira aranha robô que tá atacando o pobre do Flash Thompson, o Homem-Aranha usa o raio da própria aranha para separar as algemas. Então é uma oportunidade de deixar o episódio mais interessante que eles simplesmente jogam fora. Só que o Homem-Aranha continua preso ali com a bomba. Só que eu não entendo como funciona o tempo nesse desenho. Porque quase no final do episódio, o Homem-Aranha olha pra bomba e tá tipo, uns 40 minutos pra explodir. Porra, 40 minutos é muito tempo. Dá pra ele tirar um cochilo de boas. Só que aí passa 3 minutos de episódio, não tem salto temporal, e ele olha pra bomba de novo e já tá em 15 minutos. Caralho, o que aconteceu? Esse bagulho tá no vezes 2? Mas aí você me pergunta, como que ele se livrou da bomba? Bem, é bem sem graça na verdade, ele só acha esse tonel de oxigênio líquido nos laboratórios da Osborn e ele usa isso pra tirar a bomba. É só isso. E ele usa a bomba pra destruir o Megazord de aranhas. Porque tem isso. Os robôs têm essa outra versão que eles se juntam. E você pode pensar em várias maneiras muito iradas de pelo menos fazer um grande robô aranha, gigante e tudo mais. Mas o que acontece é que eles ficam um em cima do outro. Nossa, que irado. Novamente temos o Brock nesse episódio e novamente ele tá se fudendo. O que é sempre maravilhoso. Dessa vez ele conseguiu ali um emprego em outro jornal e quando tudo parece que tá correndo bem, aceitam ele, uma aranha robô aparece e destrói a parede e começa a correr atrás dele. E aí, obviamente, ele perde o emprego 5 segundos depois de conseguir. E a culpa é do Homem-Aranha, maldito! Para finalizar, temos enfim a introdução da Mary Jane, onde ela aparece pro date com o Peter. E ela tá com a roupa mais feia que eu já vi. Sério, roxo com amarelo e uma bota country. Eu sei que Homem-Aranha série animada não é nenhum exemplo de moda, mas puta que pariu. Nem a camisa polo da C&A que o Peter usa todo o episódio e nem o terninho super confortável pra ficar em casa da Tia May chegaram aos pés desse lookinho da Mary Jane. Mas uma coisa legal é que ela fala a mesma frase que ela fala na primeira aparição dela nos quadrinhos, que é tipo: "Você tirou na sorte grande, Tigrão." Sei lá, achei legal. Episódio 4. Doutor Octopus. Armado e perigoso. Que porra de subtítulo é esse? Nesse episódio, o Peter vai até a mansão da Felícia porque, pelo visto, ele ainda tá investindo nela. Eu falei que ele era safadão.
Mas como onde tem Peter tem confusão, o Dr. Octopus aparece do nada e sequestra a Felicia. Tudo não passa de um plano de vingança, pois a instituição Hart não financiou seu último projeto. E agora o cientista exige uma bela quantia em dinheiro para finalmente finalizar sua experiência. Ok, no episódio anterior a gente conheceu a Mary Jane e nesse aqui o Peter já tá correndo atrás da Felicia de novo. E eu sei que não necessariamente a ordem que os episódios são produzidos é a mesma ordem que eles são lançados, ainda mais que é desenho animado, então os caras tão pouco se fudendo. Então isso pode explicar porque um episódio não conversa muito com o outro. Não é nada muito grave que deixe furos na história, mas dá pra reparar essas coisinhas, tipo, às vezes parece que ele tá muito afim da Felicia, e às vezes ele tá mais pro lado da Mary Jane, e às vezes parece que ele nem conhece a Mary Jane ainda. Tipo, a tia May volta naquela dinâmica de falar pra ele sair com a amiga da sobrinha, como se ele não conhecesse a Mary Jane ainda. Então tem essas coisas que são meio estranhas, mas que não atrapalham. Então, eu já tinha assistido todos esses episódios antes, esse vídeo tá programado pra sair faz algum tempo, mas como eu só fiz agora, eu tive que reassistir todos eles. Mas na primeira vez que eu assisti, eu lembro que teve alguns episódios que foram difíceis. Eu não dei muita bola, eu achei eles bem chatos. Mas, revendo, eu pude ver com outros olhos a maioria dos episódios que antes eu não gostava. Esse aqui, no entanto, eu não gostava antes e continuo não gostando, porque ele é muito chato. Vamos lá. O Dr. Octopus é um vilão muito clássico, um dos vilões mais lembrados do Homem-Aranha, mais importantes. Só que aqui eu acho ele meio decepcionante, eu acho ele meio sem graça. A história do episódio é sem graça no geral. Ela nunca evolui muito desse plot de sequestro, de vingança. O que acontece é que começa com a Felicia sendo sequestrada e depois o Jameson é sequestrado junto. Eu acho engraçado que o Jameson muitas vezes é representado como esse semi-vilão que pega ali no pé do Homem-Aranha, mas que leva o trabalho muito a sério. Ele não aceita o mau jornalismo, ele tem ali um limite ético. E aí chega nesse episódio e ele atende a ligação do sequestrador e só mete um: qual é, seu bosta? Bora eu e tu cair no X1. Te encho de porrada, seu filho da puta. Que isso, maluco? Como que tu fala assim com um cara que tá com uma refém? Mas o que eu acho mais absurdo nesse episódio é quando Peter fala pros policiais que um cara de 4 tentáculos mecânicos apareceu e sequestrou a Felicia. E os policiais riem da cara dele, maluco. Vocês estão na Nova York da Marvel. Tem um maluco de fantasia excêntrica a cada metro quadrado. Por que vocês estão rindo como se fosse a coisa mais absurda já dita? E eles tentam colocar um flashback do Octopus com o Peter para mostrar que eles já se conheciam antes, que o Otto foi professor do Peter quando ele era criança em um acampamento de ciência ou algo do tipo, e ele cai pro genérico. É esse lance aí de vingança. Parece que ele não tem muito motivo para ser do mal. E comparando também com outras versões do personagem que ficaram populares depois, tipo o próprio filme do Sam Raimi, que coloca ali todo um drama a mais com a mulher dele que morre e tudo mais. Então você olha pra essa versão e ela parece meio decepcionante, o que é uma pena. Mas esse lance da ciência e como isso é uma ligação do Peter com ele, essa paixão pela ciência, eu acho que é um toque a mais que deixa o personagem um pouquinho menos genérico, um pouquinho mais com característica. Mas é um detalhe bem pequeno e, no geral, não salva um episódio que é bem chatinho. Episódio 5: A Ameaça de Mistério. O Homem-Aranha é pego no pulo assaltando um museu, e agora a cidade toda está contra ele.
Mas é claro que não é um Homem-Aranha de verdade, e o Peter precisa provar isso antes que sua imagem de super-herói seja manchada de vez. Além disso, um misterioso cara com cabeça de aquário aparece do nada anunciando que vai pôr um fim de vez nessa ameaça aracnídea. Esse episódio é muito parecido com a primeira aparição do Mistério nos quadrinhos. Essa dinâmica dele se passar pelo herói e usar os truques de ilusão pra ferrar o Homem-Aranha. Assim, o Homem-Aranha ser taxado de vilão é a primeira vez que acontece nessa série, mas pode crer que não vai ser a última. Porque essa cidade tem memória curta. Tu pode salvar 20 crianças num dia e no outro tu joga uma latinha na rua e, meu irmão, tu vira já inimigo número 1 da população. O pessoal não perdoa. Mas todo o plano do Mistério é aquele negócio, né? Ele literalmente conseguiu o que ele queria. Ele acabou com a imagem do Homem-Aranha. O Peter desistiu de ser herói, velho. Mas o cara não tá feliz, não. O cara quer aparecer com a cabeça de aquário dele, quer fazer ali um showzinho, quer falar que vai capturar o Homem-Aranha, e tudo isso, tudo bem. Faz sentido, porque ele é um vilão, né? Vilão é meio... Vilão tem um ego a mais. Mas tudo isso só coloca um alvo enorme na cabeça dele. Tá na cara que esse cara que surgiu do nada tá envolvido na parada. Nem ele mesmo faz questão de esconder a própria identidade. Porque toda vez que ele encontra o Aranha, ele tem que ficar jogando um shade, falando que eles já se encontraram antes. E aí ele leva o Homem-Aranha pra uma ponte e fala: "Foi nessa ponte que você destruiu com a minha vida." E aí eu fico pensando: caralho, por que tu tá dando tanta dica, maluco? Literalmente, o Peter só joga no Google Homem-Aranha, ponte, crime. Ele já descobre ali quem é o cara e é muito fácil. Mas também o cara facilitou muitas coisas. O próximo passo é ele dar um cara a cara pro Homem-Aranha e falar: "Pronto, agora descobre quem sou eu." E vale ressaltar que o Jameson fica babando o ovo do Mistério o tempo inteiro, falando que ele é o grande herói, que vai salvar a cidade do Aranha, que ele é fodão e tudo mais. E isso vai ser um ponto que eu vou trazer mais pra frente. Então, lembre-se, nesse episódio também tivemos a introdução da detetive Terry Lee. E tem um momento muito maravilhoso, que ela pede ajuda pro Peter pra encontrar o Homem-Aranha, porque ela acredita que ele possa ser inocente. E como Peter é conhecido ali por tirar fotos do Homem-Aranha, ela acha que ele pode saber onde ela pode encontrar o Aranha. Mas o Peter, nesse momento, tá poucas ideias. Ele tá de saco cheio. Ele perdeu ali o encontro com a Mary Jane, ele tá chateado, ele tá na seca, e aí ele já decidiu que quer parar com esse lance de super-herói. E aí o Peter só fala pô, não tô afim de ajudar não. Falou. E a detetive manda um fecho. Ela fala tipo: o Homem-Aranha nunca deixaria ninguém na mão. Você deveria aprender isso com ele. E do nada entra um flashback da origem dele. Ele lutando, do assaltante que ele deixa passar, do tio Ben morrendo. É um resumão ali da história clássica, é um edit pro TikTok. Mas é muito engraçado porque, como eu falei, essa animação é frenética. Passou a vida inteira do Peter na cabeça dele. Ele lembrou do tio Ben morrendo, já mudou de ideia e já vamos enfiar porrada nesse maluco. Ele se convence muito rápido, não tem tempo a perder. E a partir daí, toda vez que o Peter fazia alguma merda ou era cuzão, eu só pensava: tio Ben, apareça, a gente precisa de um flashback. Episódio 6. A picada do escorpião. Na tentativa de descobrir a identidade do Aranha, J. Jonah Jameson coloca um detetive particular na cola do seu fotógrafo Peter Parker, cujo ele suspeita ter algum contato com o herói. Mas isso não tá muito certo, porque esse detetive é ruim que só a peste. Então ele parte pro plano B. Meter um soro nesse filho da puta e transformar ele em um escorpião bombado pra meter porrada no Homem-Aranha. Então, o Jameson já tinha aparecido muito até então, mas esse episódio é onde ele brilha. Mas eu já falo dele. Primeiro, vamos falar do Escorpião. Ele é um personagem que eu acho interessante, porque se você for pegar a ideia base dele,
Ele é um cara muito desajeitado, que todo mundo passa por cima, todo mundo tira sarro. E aí ele vira esse bichão maromba que mete porrada no maior herói da cidade. E eu acho isso interessante. Como ganhar poder pode fazer ele ficar doidão. O problema é que ele não vira doidão por causa dos poderes. Ele vira doidão porque ele tá sofrendo ali alguma mutação. Então ele começa a se desesperar e resolve ir até os laboratórios da Osborn para usar o reator nuclear para reverter a mutação dele. Tudo bem, ele não é nenhum cientista. Mas porra, maluco, um reator nuclear. Como tu acha que isso pode funcionar? Eu acho que esse é o terceiro episódio que termina no laboratório da Osborn. Caralho, toda semana tem alguém invadindo essa porra. Mas eu acho que o momento mais meme de todos é quando o Homem-Aranha aparece no Clarim Diário pra mandar o Jameson cair fora. Só que eles meteram que o Jameson odeia o Homem-Aranha porque alguns anos atrás a mulher dele foi morta pela máfia e desde então ele jurou proteger a cidade de qualquer figura mascarada. Poderia ser só da máfia, né? Mas não, qualquer figura mascarada. Se tu sai no Halloween com máscara do Pânico, periga tu levar uma picuda do Jameson. Cara, isso tudo é tão meme. E assim, tem esse lance dele ser meio hipócrita, porque ele cria um ser mascarado pra derrotar outro ser mascarado. Mas até aí, faz parte da história, e no final ele fica ali do lado do Homem-Aranha pra derrotar a criatura que ele mesmo criou. Mas o que não faz sentido mesmo é que lembra que no episódio anterior eu falei que ele tava lambendo as bolas do mistério? Como que isso funciona? Você odeia todos os mascarados, mas um cara com um aquário na cabeça, tudo bem? Tá de boas? Porra, isso aí é migué do Jameson, caralho. Toda essa história aí não cola pra mim. Porque, na moral, ele só tem birra com o Homem-Aranha. Qualquer outro mascarado, ele não tá nem aí. Mas o Homem-Aranha é algo pessoal, tô te falando. Episódio 7. Kraven, o Caçador. A doutora Mariah Crawford começa a ser perseguida por um homem de peitos fartos e peludos e temperamento selvagem. A verdade é que eles tiveram um breve caso amoroso no meio da selva. Que romântico. E como todo romance contemporâneo, ele morreu para salvar ela dos animais e ela injetou uma droga não testada de cura instantânea nele. E agora ele virou um homem-leão ou algo do tipo, sei lá. Enquanto a doutora Crawford tenta arranjar o antídoto, o Homem-Aranha se mete na história para garantir que ela não caia nas mãos perigosas e robustas do Kraven. Ah esse é o Kraven. Você não tinha notado pela história de origem dele? Eu também não. Que porra foi essa? Até agora a maioria dos episódios meio que seguem a mesma fórmula. Só que aqui, nesse episódio, os caras meteram o foda-se e criaram uma história de romance pro Kraven. Sendo que, originalmente, o Kraven era um caçador de animais que começou a querer caçar o Homem-Aranha pelo meme. E ele é russo, então ele é claramente do mal. E não é que eu ache errado mexer no material original, porque como ficou claro, a história não é nada complexa, mas é que eu acho tão engraçado eles resolverem meter uma história de romance pro Kraven. E ele é meio uma vítima que não tem controle sobre seus poderes. Uma coisa que, pô, é meio a dinâmica do lagarto já. Então eu não sei por que ter dois personagens que têm a mesma dinâmica. Mas tudo bem. E sabe o que é o pior? É que mesmo assim, continua uma história de origem bem melhor que a história de origem do filme novo do Kraven. Eu acho que esse é um dos episódios que o Peter mais demonstra como ele é um péssimo super-herói. E eu achei muito engraçado, porque, primeiro, ele aparece ali pra salvar a doutora Crawford, que aliás, a mulher foge do Kraven indo pra beirada do prédio. Eu não sei como ela achou que esse era o melhor caminho, porque, na moral, uma mulher burra. Mas aí o Homem-Aranha, né, salva ela, e ela conta toda aquela história de como ela conheceu ele. É uma palhaçada, mas enfim. E aí o Homem-Aranha ouve tudo isso e resolve deixar ela na casa do Robbie, que é um dos jornalistas do Jameson,
e ele tava viajando. Então o Peter achou de bom tom deixar a mulher no apartamento dele e vai embora, meu irmão. Porque ele queria ir no desfile da Mary Jane. Que porra é essa, meu irmão? E a doutora falando: não, é que o Kraven, como eu contei, tem superpoderes de animais, como Super Faro. E ele vai me achar aqui. E o Homem-Aranha ouve toda a história e só mete um... Mas não, confia. E aí, 15 minutos depois, o Kraven invade o apartamento. Na moral, o Peter tava mais preocupado em pagar pau pra Ruivinha do que ajudar essa mulher. Só fiquei esperando o flashback do tio Ben. Tá na hora, meu irmão. Mas aí o Kraven aparece lá no desfile da Mary Jane, porque ele tá seguindo ali o cheiro do Homem-Aranha, e só aí o Peter resolve fazer alguma coisa. Porque quando o problema era com a doutora lá, ele tava pouco se fudendo. Mas agora que começou a empatar a foda dele, agora ele quer resolver. O final do episódio, sim, remete muito ao primeiro quadrinho do Kraven, que tem toda essa luta no zoológico. Não é tão meme quanto os quadrinhos, que o Homem-Aranha literalmente monta em um leão. Mas tudo bem, tudo bem. Tá tudo certo. E aí no final a doutora consegue o antídoto e ele volta ao normal. E é isso. Agora eu vou falar dos próximos 3 episódios em um bem bolado aqui. Falar dos 3 juntos porque eles fazem parte da saga do Venom. Então vamos lá. Episódio 8, 9 e 10. A roupa alienígena. 2 astronautas pousam em um asteroide, sendo um deles o filho do Jameson. Só para vocês saberem. Lá eles encontram uma curiosa pedra e resolvem trazer para a Terra. Só que junto vem uma estranha substância viscosa. Porém, na chegada, a nave deles acaba dando pane e caindo bem no meio de Nova York. E é claro que o amigão da vizinhança vai se meter nessa. Só que ao salvar os astronautas, o Homem-Aranha acaba entrando em contato com essa estranha substância alienígena. E também leva culpa por ter roubado a pedra lá. E toda a população fica contra ele. Mas isso aí é uma quinta-feira normal na vida dele. Finalmente chegamos no episódio do Venom. Ele, um ícone noventista, o personagem mais Ed, mais irado, mais maneiro de todos os tempos. E eu acho que ele foi muito bem representado aqui. Se a gente for parar pra pensar, o Venom surgiu meio na cagada, porque primeiro ele surgiu como um redesign da roupa do Homem-Aranha, porque ele ficava mais maneiro de preto. E bem depois surge o Venom. É uma história que foi sendo adicionada camada e mais camadas ao longo dos anos, mas em que nenhum momento foi planejado. O próprio Ed Brock surge do nada. E aí você tem essa série animada que eu tô zoando faz um tempão, mas que chega nesse episódio e apresenta o mínimo de desenvolvimento de personagem. E ainda olha pros quadrinhos e fala: meu irmão, aqui não é bagunça não. Como eu comentei, o Brock vem sendo preparado desde o primeiro episódio. Ele andou meio sumido nesse meio de temporada, mas volta aqui pra mais malandragens e falta de ética profissional. Porque ele tira uma foto do Homem-Aranha salvando os astronautas e fala que ele era roubando a pedra. E o Jameson acaba comprando essa fanfic do Ed e coloca ali uma recompensa para quem capturar o Homem-Aranha. E uma das coisas mais engraçadas dessa leva de episódios é justamente o Rhino e o Shocker, que são 2 capangas do Rei do Crime que surgem do nada. Não tem história de origem nem nada, apenas aceitem esses malucos. Mas não tem como, o Rhino é muito meme. Eu acho impressionante o Rei do Crime mandar esse maluco roubar a pedra. Tipo, eu imagino que teria que ser alguém mais furtivo. Mas não, a porra de um cara de 3 metros vestido de rinoceronte. Eu já acho impressionante que ninguém reparou nele. O único foi o Brock, mas deu sorte de ser o cara mais desonesto do mundo que vai fingir que não viu nada pra colocar a culpa no Homem-Aranha. E claro, o Homem-Aranha girando ele também é ouro. E temos também o Shocker, que é outro vilão bem meme, né? Ele literalmente é o vilão inútil, que é usado como piada. E ele é tão burro que ele derruba um murinho em cima do Homem-Aranha e fala: matei o cara. E ele só vira e vai embora. E aí o Homem-Aranha começa a perseguir ele e encontra o esconderijo do Rei do Crime e só mete porrada em todo mundo. Mas o melhor momento pra mim
É quando o Homem-Aranha tá perseguindo ele e só grita: Choque! Eu já falei, né? O que eu acho mais legal nesses episódios é o desenvolvimento do simbionte até ele se juntar com o Brock e virar o Venom. O primeiro episódio é focado no Peter descobrindo essa roupa nova e ficando mais e mais violento, mais agressivo. A segunda parte mostra o Peter tomando ali consciência que tem alguma coisa errada e tentando tirar esse simbionte. Mas a parte final, aí sim, é a criação do Venom. Assim, como a série trabalhou esse ódio do Brock com o Homem-Aranha, é super crível ele se juntar com o simbionte e querer acabar com o Homem-Aranha. E tem essa questão que ele descobre a identidade secreta que é o Peter. Mas eu acho engraçado que eu olho pro Venom e, cara, pra mim, ele é só um bichão maromba gigante que vai rasgar o Homem-Aranha no meio. Só que, surpreendentemente, o que ele faz é uma tortura psicológica. O Brock começa a aparecer pro Peter em todos os lugares. No date com a Mary Jane, ele bate na porta da casa da tia May. Ele fica nessa de, cuidado, hein? Eu vou contar, hein? Se liga, hein? Aliás, eu falei aí da tia May e eu preciso comentar como ela é insuportável. Porque o Homem-Aranha salva 70 crianças em um dia e ela fica nessa. Ai, o Homem-Aranha é um criminoso, um delinquente. Aí chega qualquer Zé Ruela, a porra do Jack o Estripador, e ela só mete um. Ai, que rapaz gentil, que energia boa, o Peter tinha que andar com esse tipo de companhia. Que velha pau no cu. Enfim, para derrotar o Venom, o Peter invade o apartamento do Ed e coloca um monte de recorte de reportagens falando, né, que ele mentiu sobre esse lance aí com o Homem-Aranha. O Ed fica muito puto e aí ele, como Venom, começa a perseguir o Peter. E aí tem esse momento maravilhoso do Venom dirigindo um caminhão, e que é muito engraçado. E aí o Peter leva o Venom até uma estação espacial que, curiosamente, ia lançar um foguete naquela noite. E aí o barulho, né, irrita o simbionte. Isso já tinha sido apresentado antes. Então, com aquela zoada toda, o simbionte se desgruda do Ed e vai pro espaço junto com o foguete. O que eu fico me perguntando é... Ok, o Ed Brock é preso ali no final, mas ele não sabe a identidade do Peter... Ou ele perdeu a memória? Ou ele só vai guardar esse segredo porque ele não gosta de fofoca? Eu não sei, isso não foi explicado. Eu fiquei com essa dúvida. Episódio 11 e 12. O Duende Macabro. Em um evento público, o filântropo Wilson Fisk, secretamente o rei do crime, sofre uma tentativa de assassinato de um misterioso homem usando uma roupa de duende montado em um planador. A verdade é que Norman Osborn é o interessado em calar Wilson Fisk. E agora os dois vão ficar nessa disputinha, mas para pôr fim nessa guerra, o Homem-Aranha terá que enfrentar esse terrível e clássico vilão. Ninguém mais, ninguém menos que ele, o Duende Macabro. Ué, ele não era verde? Cara, a coisa mais bizarra é que eles meteram o Duende Macabro primeiro que o Duende Verde. Porque assim, se você sabe o mínimo da história de Homem-Aranha, você sabe que o Duende Verde, o Norman Osborn, é o primeiro que aparece dessa família de duendes. Então, por que eles meteram o Duende Macabro primeiro? Bom, tem duas teorias. A primeira é que o produtor que assumia o posto antes do John Semper Jr. entrar, achou que ia ser maneiro aí dar um toque original e colocar o Duende Macabro primeiro. Só que quando o John Semper Jr. entra na parada, ele vê essa merda e fala: pô, o Duende Verde tem que ser o primeiro. Só que aí a empresa de bonequinho já tinha produzido ali muitas cópias do Duende Macabro. E aí não tinha muito o que fazer. A empresa de boneco é que manda. A outra hipótese é que a empresa de boneco errou na hora de colorir. Em vez de fazer o Duende Verde, eles fizeram um Duende Macabro. E aí o pessoal teve que se virar com isso e colocar o Duende Macabro primeiro. De qualquer forma, é esquisito. E me dá uma impressão que eles não tinham a menor ideia do que eles estavam fazendo.
Porque tem todo esse lance da identidade do Duende Macabro. Só que aqui surge esse assunto no começo, com o Norman Osborn falando que vai revelar a identidade dele se o Duende Macabro não obedecer ele. Só que esse assunto nunca mais é comentado. Eles simplesmente esquecem. A trama principal desse episódio fica nessa putaria do Duende Macabro, mudando de lado toda hora. Ele começa trabalhando pro Norman e depois ele vai pro lado do Fisk, sequestra o Harry, o filho do Norman. Depois ele trai o Fisk e assume o lugar dele, e trai o Norman e não devolve o filho, e é uma palhaçada sem fim. Mas o que eu gosto nesse episódio é, na verdade, da trama da velha pau no cu, a Tia May. O que acontece é que o Peter vai morar com o Harry, mas eu morro de rir que, quando a Tia May vai fazer uma visita, e eles abrem a porta e no exato momento entra o Duende Macabro pela janela e joga uma bomba na cara da véia. E ela cai dura no chão. É ouro. E aí tem a referência mais clara à personagem dos quadrinhos, que é a Tia May quase morrendo no hospital. Que isso, meu amigo, é trama mensal das revistinhas. A Tia May sempre tá passando mal. E aí o Peter vai resolver a situação do Duende Macabro, enquanto a Mary Jane fica ali de olho na Tia May. E aí, quando ele volta, o médico quer dar um fecho nele, falando tipo, ai, a juventude tá perdida, porque ele sumiu o dia todo, ao invés de ficar ali com a tia dele. Porra, meu irmão, quem é tu pra dar opinião na vida dos pacientes, porra? O moleque poderia estar só trabalhando pra pagar essa merda de hospital, porque Estados Unidos não tem SUS, caralho. E aí a Tia May acorda no final. O Peter promete voltar a morar com ela, mas ela acorda já lançando piadinha. Ela fala que desmaiou por causa da bagunça na casa do Peter e do Harry. Episódio 13. Dia do Camaleão. A SHIELD, uma organização de segurança ultra secreta, está atrás de um criminoso conhecido como Camaleão, cujo tem a habilidade de mudar sua aparência para de qualquer pessoa. O Camaleão chega até Nova York com o objetivo de atrapalhar a assinatura de um tratado de paz. E a SHIELD suspeita que ele vai dar as caras na festa do Jameson, onde os líderes dos dois países em guerra irão comparecer. Por isso, Nick Fury convoca Jameson para ser um aliado da organização e ficar de olho em qualquer ato suspeito durante a festa. Mas sabe quem também tá sabendo dessa história? Ele, o amigão da vizinhança. Então esse é o último episódio da temporada e quem diria, é simplesmente um dos mais divertidos de todos. Eu adorei. E olha que o Camaleão é normalmente um vilão bem bosta, mas que aqui eles adaptam um pouco o personagem pra ele ser no mínimo comercial bastante pra vender bonequinho. Porque no final tudo se resume a isso. Aqui ele tem uma tecnologia que faz com que ele mude de aparência. Diferente do personagem clássico, que tinha que confeccionar uma máscara e roupas do zero toda vez que queria se passar por alguém. Então esse Camaleão aqui é bem mais maneiro e bem mais prático também. Apesar de achar meio tosco ele usar o cinto pra se transformar. E aí tem a porra de um cinto com uma fivelona gigante que chama muita atenção. E ninguém parece reparar nisso. Assim, tudo bem que em alguns momentos a roupa da pessoa que ele se transforma esconde ali o cinto, mas tem vários outros momentos que o cinto tá visível. E ninguém comenta isso. Parece que só eu tô reparando nisso. É bizarro. E esse foi o primeiro episódio que trouxe algum personagem da Marvel fora ali do núcleo do Homem-Aranha. No caso, o Nick Fury. E é muito estranho nessa época ele não ter a cara do Samuel L. Jackson. Eu tô acostumado. Mas nas próximas temporadas, essas referências ao universo Marvel começam a ficar um pouco mais frequentes, o que eu sempre acho muito divertido. Mas claro, tem coisa tosca, não seria Homem-Aranha série animada se não tivesse tosqueira. Cara, lá perto do final do episódio, o Camaleão se disfarça de Nick Fury, e o Homem-Aranha percebe que não é o Fury de verdade por causa do tapa-olho, que estava no olho errado. O que acontece é que o Camaleão usou uma fotografia para copiar o visual, então ficou ali invertido, o que eu achei um toque bem espertinho de roteiro. Só que o que eu acho curioso é que ninguém da equipe dele, que trabalha com ele, que conhece ele, notou que tinha alguma coisa errada com o tapa-olho. Mas o Homem-Aranha que viu ele de relance conseguiu notar. O pior é que o Homem-Aranha vai dar porrada ali no Camaleão, e o pessoal fica,
Meu Deus, o Homem-Aranha enlouqueceu de vez. Ele mudou de lado. Ele tá socando o Nick Fury. Sério, pessoal. Tem um maluco que muda a aparência. E aí o herói ataca o cara do nada e ninguém para pra pensar um minuto que esse cara poderia ser o Camaleão. O pessoal não dá crédito nenhum pro Homem-Aranha. Na primeira oportunidade já acham que o cara virou a casaca. É impressionante. E tem a cena final, que eu achei bem legal, porque foi um mini plot twist. Que a gente acha que o Camaleão foi derrotado, ele meio que some ali. E aí corta pros caras assinando o Tratado de Paz e o Peter lá pronto pra fotografar. Até aí, normal. Só que aí, quando o Peter vai tirar foto, o Homem-Aranha aparece e joga a câmera longe, que cai e revela ser uma arma de raiozinho disfarçado de câmera. Sim, aquele era o Camaleão o tempo todo. Então eu achei legalzinho essa reviravolta. É maneiro. Mas é isso, essa é a primeira temporada de Homem-Aranha dos anos 90. E pra finalizar, vou falar os episódios que eu mais gostei e o que eu menos gostei. Pra mim, os melhores são as 3 partes do Venom. E o que eu menos gostei, provavelmente, é o do Dr. Octopus. Porque eu assisti 2 vezes e eu achei um porre nas 2 vezes. Então é isso, né? Eu fico por aqui. Talvez eu volte pra falar da segunda temporada, vai saber. Mas por enquanto é isso e valeu todo mundo que assistiu. Até mais.